Então, vamos aqui mais alguns casos de... Não sei se está dando para o pessoal ver aí. Ah, tá aparecendo aqui. Tá aparecendo aí, não tá, pessoal? Não tá, não. Peraí. Ah, certo. Agora sim. Agora vai dar certo. Me avisa. Vamos lá. Precisa eu falar sobre os padrões técnicos ainda? Vocês ainda têm alguma dúvida sobre esses padrões técnicos? Vocês querem que eu comece por eles? Ou a gente já pode ir para o problema em si? Eu preciso da interação de vocês. Vamos lá. Precisa eu ir para os padrões técnicos ou eu já posso ir para os finalmente da radiografia? Alguém quer falar dos padrões técnicos? Alguém quer abrir aí e dar uma aula aqui? Que vai chegar no momento que eu não vou mais falar dos padrões técnicos. Eu vou falando enquanto ainda está muito no início, ainda, vocês ainda estão engatinhando. Mas alguém quer tentar aqui analisar para os colegas, abrir o microfone aí e falar aqui, debater comigo e tal, para a gente ver como é que está? Vou começar por eles, mas eu queria que alguém chegasse junto, entendeu? Alguém viesse, professor, escreve assim, um papelzinho, o que é que tu tem que analisar. E aí vai falando que a gente vai discutindo aqui, vai vendo se está certo, se está errado, o que é que você precisa olhar, o que é que você não está olhando direito. Bora? Alguém quer? Ninguém quer. Misericórdia, viu? Bora, meu povo, tem que ser um pouquinho atrevido. Eu vou perguntar, pelo menos responda. Sim, não, professor, assim, professor, sabe? Quanto ao enquadramento, primeiro padrão, primeiro parâmetro, né? Quanto ao enquadramento, essa radiografia está bem enquadrada? Olha aí, a Vitória está dizendo que está, né? Lá em cima, você observa, ó. Aqui em cima, você observa que você consegue ver o primeiro arco costal, tá aqui ele, ó. Aqui ele, tá aqui, ó, curtinho, né? Primeiro arco costal, aqui tá mais apagado, mas aqui dá para ver direitinho. Eu vou explicar porque que aqui tá apagado. Mas aqui dá para você ver o primeiro arco costal. Lá embaixo, oh meu Deus. Aí você vê o seio costofrênico, o outro seio costofrênico, você vê a hemicúpula diafragmática, que também é hemicúpula, né, ó. Né? Diafragmática, né? Você vê aqui a lateral do corpo do paciente, o tecido adiposo, né, cinza. Você vê aqui, olha a cabeça do húmero, tá beleza. Aqui você também vê a escápula, beleza. O enquadramento tá bom, não tá? Tá. Campo pulmonar, tá livre. Você consegue ver o campo pulmonar, a escápula tá em cima dele. Só um pouquinho aqui, né? Aqui não tem escápula em cima. O campo pulmonar tá legal? Tá, né? Acho que o pessoal respondeu aí, beleza. Vamos ver outra coisa. A penetração da radiografia tá boa? Tá, beleza. Tá aqui, ó. Os processos espinhosos dos corpos vertebrais, até o processo transversário, dá para ver aqui, né? Aí você vem aqui, chega nos grandes vasos, você não vê mais processo espinhoso, e você só tem a silhueta da coluna vertebral aqui na área retrocardíaca. Muito bem. Então, ela está bem penetrada. 3 já. Ela está bem inspirada. Conta os arcos costais anteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom. Do outro lado. 1, 2, 3, 4. Espera aí que a imagem borrou. Oxi. 4, 5,
6, 7. Tá bom também do lado de cá. Vamos contar os posteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bem inspirado. Tá rodada? Tá um bocadinho. Tá um bocadinho rodada só. Tá, mas vamos deixar, né? Dá para passar, não dá? Ou tu vai querer mandar o radiologista ir, só por causa disso? Tu vai ser a enfermeira chata da unidade? Vai fazer isso não, né? Tá bom? Vamos considerar. Acaba teve trabalho, deu tudo certo. Muito bem. Aí vamos para. Agora a gente vai para que parte? A gente vai para as partes duras da radiografia. Aí você vê que tem um eletrodo aqui, ó. Tem outro eletrodo ali, né? Com alta densidade, de maior densidade. Aí você tem o arcabouço ósseo, coluna vertebral. Parece que tem uma curvatura aqui, né? Torácica na coluna vertebral. Sim ou não? Concorda que tem uma pequena curvatura aqui, uma escoliose? Ah, muito bem. Aqui, não tem nem osso quebrado, fissura, fratura. Não, né? Os arcos posteriores estão preservados, tudo preservado, não tem fissura nenhuma. Então, ok, a parte dura, tudo ok. Partes moles, aqui tecido adiposo. Vamos ver traqueia centralizada. Traqueia transcentralizada, meu povo, aqui em cima. O que é que você acha? Vamos ampliar a traqueia para você. Está centralizada essa traqueia? O que é que você acha? Acho que não está, não. Cuidado aí, ó. A borda da traqueia, tá aqui, a borda esquerda da traqueia tá passando aqui. Olha a direita, onde é que tá? Processo espinhoso era para estar aqui no meio. Não tá, não. A traqueia tá um pouco desviada para a direita. Preste atenção, jovem. Analise direitinho, ó. Concorda que ela tá um pouco desviada para a direita aqui? Olha a coluna vertebral como referência. A não ser que essa coluna esteja toda torta já aí, na parte, né? Aqui, né? É cervical. Aí complica. Mas aqui não tá. Tá certo? Ela tá um pouquinho desviada. Tá aqui o brônquio esquerdo, tá aqui o brônquio direito, tá aqui o brônquio esquerdo, né? Curvado aqui. Daí você entra na área mediastinal. Aí você percebe que existe uma imagem aqui, né? Uma imagem, uma opacidade nessa região que não deveria existir na área, dentro da área pulmonar, tá? Aí você vem, botão aórtico, tá aqui a borda da aorta, tá certo? Descendo. Aí você tem o átrio direito, tem o átrio esquerdo aqui. Esse átrio esquerdo está um pouco destacado, né? Aí você tem o ventrículo esquerdo aqui também. Você tem hemicúpula diafragmática direita, curvatura preservada, tá certo? Não está rebaixada, não está apiculada. Você tem seio costofrênico aqui, hemicúpula diafragmática, bolha gástrica e seio costofrênico. O que mais que você tem aqui? Você tem a trama vascular pulmonar esquerda totalmente preservada, né? Ó. Olha só. Às vezes a imagem fica tão boa, às vezes ela não fica legal. Totalmente preservada, não está a pleura, né, visceral, está em contato com a pleura parietal, não tem separação de pleuras aqui. Aí você vem para cá, você também observa que a base também tá. Você vê que tem uma trama vascular importante, né, na região de bases. Geralmente ela é mais proeminente nas bases, mas aqui você consegue perceber que ela também está um pouco proeminente nas regiões superiores. Causa um reticulado na imagem, mas por enquanto normal. E aqui você vê essa imagem e essa imagem aqui. Tá? O que é que sugere essa imagem? Bom,
Veja que nesse ápice aqui, ó, o ápice pulmonar direito, você tem uma imagem linear, né? Ela parece ser bem homogênea, tá vendo? Associada aqui a uma outra imagem que a gente não consegue definir muito bem. Não tem aqui uma imagem de perfil para a gente ver a profundidade disso aqui. Mas, provavelmente, não se trata de um derrame pleural. Por quê? Porque fica nas regiões mais apicais, né? Se fosse um derrame septado, o que é isso? Ele fica retido ali na região do septo, né? A gente poderia até suspeitar. Só que o pulmão direito, ele tem algumas fissuras, né? A fissura oblíqua e tem uma fissura horizontal, né? Ele é trilobulado, tá certo? E essa imagem, ela não diz respeito a nenhuma dessas fissuras, tá bom? O que se tem aqui, observe que a traqueia, ela está um pouco tracionada para o lado homolateral. O que é isso? A traqueia está sendo tracionada para o lado que há a lesão. Concorda comigo? Pensa nisso. Você consegue perceber isso? Beleza. Então, se essa traqueia está tracionando para o lado homolateral, existe uma lesão aqui pulmonar. E essa traqueia, que tem uma íntima relação com o tecido pulmonar, né, com as estruturas pulmonares, ela está sendo tracionada para o lado homolateral. Eu vou imaginar que isso daqui não se trata de algo que aumente o volume pulmonar. Não é isso? Não pode ser. Uma coisa que aumentasse o volume pulmonar nessa região, como um tumor, por exemplo. Um tumor, à medida que ele cresce, evidentemente ele vai ganhando, aumentando de volume. Então ele vai empurrando as estruturas para o lado contralateral. Né? Um derrame, se fosse um derrame septado, que ficasse ali na região até a fissura, né? Ele poderia deslocar aquelas estruturas próximas dele. Mas aqui você tem uma imagem, uma lesão, que ela puxa as estruturas para perto dela. Então a gente pensa em quê? A gente pensa um pulmão que está fechando, ó, colapsando. Então, atelectasia. Cadê a Maria Larissa, que nunca falou na vida e veio falar hoje e falou bem? Cadê? Deixa eu ver aqui a cara dela. Maria Larissa. Olha a Maria Larissa daqui. Você não quer aparecer, eu tenho que ver só os... Como é que chama? O pessoal chama? Avatares de vocês. As fotinhas. Maria Larissa, porque eu gosto de conhecer as pessoas que falam. Né? Maria Larissa, tá aqui. Maria Larissa hoje se intrometeu. Quem falava aqui sempre? A Vitória, a Selma. Quem mais, meu Deus do céu? Ana Gabriele. Quem mais que fala o Paulo? A Juliana às vezes fala também. A Juliana fala, mas não fala no microfone, né? A Thaís às vezes falava também, deixa eu ver quem mais. E hoje a Maria Larissa tá aí botando as asinhas de fora. Muito bem, parabéns, viu? Tem que tentar, porque se você não tentar, mesmo que erre, você vai ficar com medo. Não precisa ficar com medo. Aqui é a hora de errar. Eu quero que vocês errem, para vocês se consertarem, porque você faz a sua autocrítica. Mas é bem isso mesmo, ó. Pode ser uma telectasia? Perfeito. O que é que você tem? Olha aqui para cá para a imagem. Você tem uma imagem bem condensada. Ela é uma imagem, vamos chamar assim, lisa, tá certo? Homogênea, tá? Ela pega um segmento pulmonar, que é esse segmento apical aqui, ó, do pulmão direito. Ela pega um segmento apical, tá certo? E ela traciona as estruturas. Somos tímidas. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Está lá na Bíblia. Brincadeiras à parte, como vocês vão ser na área de saúde, vocês têm que ser atrevidas. De dizer, olha, eu acho que é isso, porque eu tenho conhecimento, tal. Não precisa dizer que tem conhecimento. Se você falando, mas por quê? Porque o professor gosta de mostrar para o aluno. Ele está vendo uma coisa, mas aí quando ele mostra, o aluno, e abre a mente, entendeu? Então, errem. Por mais que vocês errem, isso é bom.
Isso é bom. Eu gosto do aluno, não é que ele fale, ele erre, eu gosto porque ele vai aprendendo. Então, observe, o que é que você tem aqui? Anote. Na atelectasia, você tem diminuição do volume, tá? Diminuição do volume da região, você tem tração das estruturas adjacentes, pronto. Na atelectasia, o pulmão vai murchar. Aí eu vou já comentar os casos em que geralmente acontece uma atelectasia. Vou explicar, Vitória. Vamos só ver aqui as características. Ó. A imagem ela é bem homogênea, não tem ar dentro dela, você não vê ar dentro da imagem, tá? Ela ocupa ali um dos segmentos pulmonares, por isso que é importante você ir lá e estudar a anatomia pulmonar, ocupa um dos segmentos pulmonares, no caso aqui um segmento superior, tá? Ela retrai as estruturas adjacentes para próximo dela, então ela está fazendo a tração aqui da traqueia. Então, isso aqui é uma atelectasia, tá certo? Nesse caso, eu não sei a profundidade da atelectasia, porque quando você vê a radiografia de AP ou de PA, lembra daquelas incidências? A gente não consegue. Se a gente virasse esse paciente de lado, você ia perceber se essa atelectasia estaria mais anterior ou estaria mais posterior, tá certo? Aí você saberia que se o segmento é o segmento mais anterior do ápice ou o segmento mais posterior. Aqui não dá para a gente ver tanto. Então, trata-se de uma atelectasia. Professor, por que aparece a atelectasia, né? A atelectasia, como a circulação pulmonar, preste bem atenção nisso, como a circulação pulmonar desse segmento está fechada, comprometida, o que acontece nos outros segmentos? Olha, há uma aparência de que os vasos inferiores eles ficam mais engurgitados. Dá para perceber isso, que os vasos aqui ao redor, eles ficam mais engurgitados. Por quê? Porque o sangue que deveria passar para cá, ele passa para cá. Ele é desviado, esses capilares pulmonares, eles não estão abertos. Então, o sangue, ele passa para cá. Então, aqui vai haver uma sobrecarga de pressão, de sangue. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? Alguém me dá um sinal assim? Ah, professor, entendi. O sangue que deveria vir para essa região, beleza. Eu queria que todos vocês consigam entender isso. Por que fica aqui mais denso, né? A trama vascular fica mais densa. Por quê? Porque o sangue que deveria irrigar essa região, ele é desviado para cá. Existe uma coisa nos pulmões, um reflexo nas arteríolas dos vasos pulmonares, chamado de hipóxia. Ai, meu Deus do céu. Eu detesto quando foge da minha cabeça. A gente viu lá na insuficiência respiratória o efeito da isquemia naquela região faz com que não tenha, né, o oxigênio naquela região. Parece com isquemia, mas é a falta de oxigênio alveolar. Quando o pulmão atelectasia, ele colaba, né? Os vasos ali, não chega mais oxigênio ali. Hipóxia reflexa, uma coisa assim. Aí o que acontece? Os vasos que levam sangue para aquela região é hipóxia reflexa, uma coisa assim. Aí eles se fecham. Por quê? Porque naquela região do pulmão não tem mais ar, oxigênio. Então, o organismo ele é inteligente. O que é que ele faz? Ele corta o fluxo de sangue, fecha as arteríolas que vão para aquela região e desvia esse sangue. Lembra do shunt intrapulmonar? Esse sangue vai ser desviado para regiões que tem mais algo desse tipo, hipóxia reflexiva, uma coisa desse tipo. Mas tem um outro nomezinho mais preciso. Se eu lembrar, eu falo. Então, ele corta o suprimento de sangue para cá e desvia para as regiões aeradas. Desvia isso para as regiões aeradas. Então, no pulmão atelectasiado, as regiões não atelectasiadas, elas ficam bem engurgitadas, né? Você vê que os vasos eles ficam mais cheios, é como se o vaso estivesse ali e ele fica maior, porque está passando mais sangue lá agora, tá certo? Então, você vai perceber também isso nas imagens com atelectasia. Então, professor, o que é que causa atelectasia? Principalmente, pessoal, isso aqui é muito importante para a enfermagem, tá? Principalmente a imobilização no leito. O paciente passa muito tempo acamado nas regiões basais do pulmão e nas regiões posteriores do pulmão, tá? Então, vai acontecer a atelectasia se esse paciente passar muito tempo acamado, não houver mudança de decúbito, não houver movimentação passiva, treino respiratório para esse paciente. Então, isso é função da enfermagem. Ah, mas eu fiz... Não é o fisioterapeuta. O fisioterapeuta faz ali quando o negócio está feio demais.
Mas é nossa função não deixar isso acontecer. É dizer assim, pessoal, eu estou prescrevendo mudança de decúbito para o paciente tal, que é um paciente que está muito acamado, muito tempo, não tem força, está dinâmico, está caquético, ou ele está inapetente. Eu preciso prescrever a mudança de decúbito nesse paciente, sentar esse paciente algumas horas durante o dia, né? Se ele puder, se ele aguentar. Né? Fazer um treinamento respiratório, pedir para ele inspirar, fazer a ausculta do paciente. Quem vai trabalhar na pneumologia vai ter que fazer, né? Quem não for também vai ter que ver se o paciente tem condição, e aí vai movimentar esse paciente. Isso é função nossa, tá certo? Então, outra causa de atelectasia pode acontecer é o paciente que tem alguma obstrução bronquiolar. Então, algum brônquio, alguma parte desse sistema de tubos de ar foi obstruída. Pelo que, professor? Secreções, plugs, o cara está entubado, aí a secreção vem, mas ela fica ressecada no tubo, obstrui o tubo. Esse cara vai fazer atelectasia pulmonar. E o pior é que vai fazer nos 2 pulmões, aí é brabo o negócio, tá certo? Um tumor, então cresceu um tumor broncogênico ali, né? E aquele tumor obstruiu o brônquio, ou está pesando em cima do brônquio, né? Um corpo estranho, né? Também, né? Tampão mucoso. Fala tampão mucoso, a gente pensa de obstetrícia, né? Na mulher grávida. Só que é plug de secreção, né? Os plugs de secreção, né? Thaís, quem é a Thaís? Agora eu quero conhecer essa mulher. Thaís Oliveira, sempre uso uma técnica respiratória com meus pacientes. Cheiram a flor e apagam a vela. Por favor, né? Isso é da enfermagem, de correr da enfermagem. Mas tem que usar, estimula a respirar, né? Cadê a Thaís? Deixa eu ver. Quem é a Thaís? Thaís. Thaís Oliveira Guimarães. Está aqui ela. Muito bem, Thaís. Tem que estimular o pessoal a respirar, né? Fazer respiração abdominal, principalmente, para poder, né? Expandir ali as bases pulmonares. O cara fica lá, deitadão, aí vai a base pulmonar se enchendo de líquido, aí começa a atelectasiar, por quê? Porque tem líquido nos alvéolos, vai fazendo pneumonia, vai fazendo uma série de problemas. Então, a gente tem essa função extremamente importante. Parabéns para vocês que já estão na área e que entendem isso. O pessoal que está entendendo agora, né? E aí as consequências graves disso. Porque você sabe que a atelectasia é uma das causas de insuficiência respiratória hipoxêmica, né? Que causa um transtorno muito grande no paciente. Então, quanto mais área pulmonar for afetada, mais problemas o paciente vai ter. Deixa eu ver aqui. A Juliette está rindo. Então, vamos lá. Então, a atelectasia. Gostaram do caso aqui? Supressão da respiração ocasionada por anestesia também causa. Diminuição do volume corrente, de uma forma geral, pode atelectasiar regiões com muita compressão. Por exemplo, o cara está aqui deitado, e aí ele faz hipoventilação. Seja por anestesia, seja por outro motivo. Ele faz uma hipoventilação. Então, as regiões lá de trás, o cara está deitado sobre as costas, está de dorsal. Então, o peso do corpo dele está em cima das costas. E aquela área pulmonar, ela vai ser difícil de expandir. Ela não vai expandir com facilidade. Então, nesse caso, se passar muito tempo nessa posição, nessa circunstância, pode ser que ali comece a acumular secreções e os alvéolos se fechem. Porque o que é que faz o alvéolo fechar? Pensa bem. O alvéolo, ele tem, dentro da estrutura dele, ele não tem líquido. Não é para ter líquido. Né? Água, sangue, essas coisas. Não vai ter. Ele tem uma camada de um mucopolissacarídeo chamado de... Bora, me ajuda aí. O professor está ficando velhinho, mas ele sabe das coisas, mas não lembra. Bora, como é que é o nome daquele bichinho? Um fosfolipídio, pessoal, que não deixa que o alvéolo colabe. Como é que é o nome dele? Bora, me ajuda. Tá na ponta da língua o nome desse próximo. Que as criancinhas às vezes nascem com deficiência, aí ficam com dificuldade respiratória. Puxa vida. Bom, então tem essa substância. É um fosfolipídio lá que fica. E aí,
Ah, rapaz, surfactante. Cadê a Jéssica? Deixa eu olhar para a cara da Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Cadê você? Cadê a Jéssica? Jéssica Nascimento, foi? Só tem ela de Jéssica. Jéssica Nascimento, muito bem. Surfactante. O surfactante, rapaz, o negócio ruim é quando você não encontra a palavra. O surfactante, ele tem essa característica fosfolipídica, ele não se mistura com a água. Então, se houver água dentro do alvéolo, nas paredes alveolares, o surfactante afasta as moléculas de água e elas não conseguem ter coesão. Já viu uma bola de encher? Se você pegar um balão de encher, uma bexiga, você soprar e soltar, ela vai secar e as paredes dela não vão ficar grudadas. Você vai ver que elas estão soltinhas. Mas se você colocar água na bola, encher com água e depois tirar a água e segurar pelo colo da bexiga, o que é que vai acontecer com as paredes? Ó, sim ou não? Sim, não? E aí, isso daqui, por que ela faz? Por que ela colaba as paredes da bexiga? Por causa da tensão superficial da água, que é muito grande. A coesão entre as moléculas de água ela é muito forte. Então, para quebrar essa coesão, existe essa substância chamada de surfactante, que vai afastar essas moléculas de água para fazer com que o alvéolo fique abertinho. E o ar consiga chegar lá. Se entrar água, sangue, edema agudo do pulmão, não sei o que, a tendência das paredes do alvéolo é fazer o quê? Ó? Colabar. Então, na medida que o paciente fica deitado, acamado, que fica parado, há aumento da pressão capilar hidrostática, né? Nesses alvéolos que estão aqui sob o peso do paciente, isso vai fazer com que haja um acúmulo de líquidos naqueles alvéolos, por causa dessa pressão do corpo sobre aquela região. E aí, à medida que o líquido vai se acumulando dentro do alvéolo, eles vão murchando, colabando. Como é que você faz para saber se está tendo alvéolo colabado num paciente que está acamado? Ausculta. Bota o meu estetoscópio, vou ver o paciente. O paciente acamado, ouço as bases pulmonares e a região posterior. Principalmente as regiões onde o paciente está sobre ela. O paciente está ortostase, está lá, 60 graus. Ausculte as bases pulmonares. O que é que você vai ouvir se estiver colabando? Crepitação. O que é a crepitação? Quando o paciente inspira, o alvéolo que está fechado, ele abre. Aí, quando ele expira, ele fecha, colaba. Abriu. Agora, imagina um monte de alvéolos fazendo isso. Então, vai ter aquele sonzinho de crepitação, que é o som do seu cabelo. Você pegar aí o seu cabelo, ó, na hora que ele inspira, ó. Aí você bota o seu cabelo assim, pega uma mecha do seu cabelo e esfrega assim perto do seu ouvido. Então, na hora que o paciente faz aquela inspiração mais profunda, crepita. A crepitação é sinal de que o alvéolo está com líquido, que os alvéolos estão colabando. E aí, quando ele inspira, ele bota pressão e abre. Então, fazer ventilar esses alvéolos é importante. O paciente está crepitando, né? Não é uma doença intersticial, não é uma doença alveolar, não é uma pneumonia, beleza. Dá para a gente movimentar esse tórax. Até mesmo se for uma pneumonia, ele fazer exercício respiratório vai abrir muitos alvéolos. Então, ele vai até melhorar a oxigenação dele. Então, a gente precisa escutar esses pacientes, tá bom, pessoal? Bom, deixa eu ver aqui qual era o outro caso que eu tinha para mostrar. Esse caso aqui, ó. Vamos para o próximo. Vou falar nem de parâmetros, não. O que é que você está vendo logo aqui nesse pulmão? Espera aí que a Vitória falou alguma coisa aqui. É uma hipóxia porque o ar pode voltar a passar se resolver a causa? Pode acontecer de ser irreversível? Não, pode acontecer de ser irreversível se houver uma lesão que fibrose o pulmão. Fibrosou o pulmão, perdeu. Mas, o que é que acontece? Acontece que, geralmente, essas atelectasias elas são reversíveis. Você dá a ventilação alveolar, em alguns casos precisa entrar na ventilação não invasiva, né? Bota a máscara e empurra o ar para dentro. Pressão positiva nas vias aéreas e consegue expandir esse pulmão, tá certo? Bom, pessoal, e aqui, o que é que chama a atenção?
Tem uma curiosidade. Gostaria de ver uma bronquiectasia em uma radiografia quando puder, se possível. Ixi, vai ser difícil. Mas a gente pode falar sobre bronquiectasia. Deixa eu só terminar as que eu selecionei hoje, né? Ou se não der, a gente fala na aula que vem, a gente começar a parte de... Aí eu mostro aqui só a bronquiectasia para vocês. O que é a bronquiectasia? A bronquiectasia é quando há um espessamento das paredes do brônquio. Então, o que é que você vai ver? Você vai ver a luz escurinha, que tem ar, e em volta, uma parte mais branca, em volta do brônquio. Mas é melhor para você ver isso daí na TC, na tomografia. Mas eu vou tentar selecionar aqui uma radiografia de tórax com bronquiectasia e depois junto uma TC, para vocês verem como é que fica. Tá certo? Ó, vamos para essa aqui. O que é que vocês estão vendo que chama a atenção de vocês aí? Vocês. Deixa eu fazer umas perguntas básicas. Tá pouco penetrado, não tá? Tá meio branco, não dá para ver a coluna vertebral. Isso aqui é de cara, você já vê, ó. Olha só, já tá conseguindo ver coisas mais rápido. Menino ou menina? Menina. Mal penetrado, não dá para saber da rotação, né? Gordinha ou magrinha? Magrinha, né? O tecido adiposo aqui tá bem limitado, bem pertinho da grade, do grade costal, né? Oh, gostei. Tá bem quadrada, não tá? Também tá bem campo pulmonar livre, preservado. Mas o que é que tá chamando a sua atenção aqui? Chegou essa mulher com tosse há 4 dias, história de febre que chegou aos 38 graus, 39, 38,5, tomando sintomáticos para febre, com dor no peito, do lado direito. Inapetente. O que é que chama a atenção? Vamos lá. O pulmão esquerdo está livre? Precisa olhar alguma coisa do pulmão esquerdo agora? Não, né? Mas no pulmão direito, você vê que aqui, ó, no nível... Olha que coisa interessante, pessoal. Agora vamos falar, vamos tentar entrar um pouquinho mais, né, nessa ciência da radiografia. Observe que o pulmão direito ele tem 3 lobos. Um desses lobos, ele fica aqui no nível do átrio direito, tá vendo? Ó? E essa opacidade, ela tem a mesma densidade do átrio direito. Por que você está dizendo isso, professor? Porque observe que você perdeu o contorno do átrio direito. O átrio direito deveria estar contornando aqui, não deveria? E você ia ver isso por quê? Porque existe um contraste entre a densidade do átrio direito e a densidade pulmonar. Você não está vendo aqui o ventrículo esquerdo? Ó? A densidade do ventrículo esquerdo não é maior que a densidade do pulmão esquerdo. Então, por isso, você vê aqui o contorno do ventrículo esquerdo. Só que aqui você deveria ver quem? O contorno do átrio direito. Só que esse contorno desapareceu. Por quê? Porque essa estrutura, essa opacidade, tem a mesma densidade do átrio direito. Como que é o nome desse fenômeno em radiografia? A gente chama isso de sinal da silhueta. Tá certo? Vocês viram o sinal do menisco, e aí vocês vão ver agora o sinal da silhueta. O que é o sinal da silhueta? É quando 2 estruturas de densidades iguais se sobrepõem. Então você tem essa hiperdensidade, essa opacidade, exatamente na região onde você também teria. Agora, observe que você consegue ver o contorno, ó, do osso, porque o osso é mais denso do que esta opacidade. O osso aqui é mais denso do que essa opacidade. O átrio você perde.
você perdeu a visualização da... Não é porque o átrio está tracionado para cá não, tá certo? Então tenha muito cuidado. Isso aqui provavelmente é ali de um lobo médio, uma lesão de lobo médio. Mas o que é que tem de característico nessa lesão? O que é que parece isso daqui para você? Se eu perguntar assim, isso aqui parece com o quê? Parece com metal? Parece um metal? Não. Acho que a Larissa respondeu. Não. Não, foi não, a Larissa não. Ninguém respondeu. Parece metal isso aqui? Não. Muito bem. Parece líquido? Parece, não parece? Sim, parece. Agora, deixa eu perguntar. Ela é uma imagem homogênea como essa daqui, do fígado? Ela é homogênea assim? Não. Gostei. Não é. Ela é meio heterogênea, não é? Ela tem branco com pretinho no meio, não tem umas coisas assim misturadas? Não é? Isso. Outra pergunta sobre ela. Ela parece um chumaço de algodão? Parece, não parece? Um chumaço de algodão. Então, veja só. Quando vocês se depararem com uma imagem com a opacidade pulmonar, tá certo? Bem delimitada, pegando a região também de... como é que chama que eu falei? Pulmonar? De septo não, de segmento pulmonar, tá certo? Essa imagem não sendo totalmente densa, você não vai pensar em atractasia. De cara, tá certo? Você vai pensar que aqui existem alvéolos cheios de líquidos. Existem estruturas pulmonares que levam até os alvéolos que estão cheios de líquidos, mas que também você vai perceber que no permeio... Poxa vida. Será que ele vai abrir a imagem? Espera aí. Oxford Academy. Cadê a imagem da Oxford Academy? Então é aqui, eu acho que eu passei batido. Estou vendo outra coisa. Ah, aqui, ó. Que no permeio, você tem aqui, ó, observe. Se der para observar, né? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Não, deixa eu clicar aqui no coisa para... Deixa ele abrir aqui. Você vai perceber que no meio dessa opacidade existem pequenos bronquíolos com ar, que é a parte escura. Deixa eu ver se dá para a gente ver aqui. Cadê ela? Bom, tá aí, como a gente falou, né? Ó, pneumonia do lobo médio direito com o sinal da silhueta. Tá aqui, o sinal da silhueta eu já expliquei para você. Mas agora deixa eu tentar ampliar ela. Deixa eu não amplia, não. Amplia. Já ampliou o máximo que tinha? Espera aí, que eu vou fazer uma coisa aqui. Não. Ai, calma que vai dar certo. Que as tecnologias me matam. Onde está você? 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 Preciso ampliar aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo. Essas recordações me matam.
Ah, não, 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 não. Calma, povo. Muita calma nessa hora. Quero abrir. Olha só. Olha que agora ficou bonito. Então você vai ver que a opacidade, nesse caso, toda essa região opaca, né? Ela tem em seu permeio algumas imagens mais hipodensas. Tá vendo aqui, ó? É como se tivesse ar no meio do líquido. Tá vendo, ó? Olha aqui, ó. Dá para perceber, não dá isso que eu estou mostrando? Aí deixa eu desenhar aqui para você ver. Então, imagina que essa aqui é a região pulmonar, tem líquido. E existem brônquios, né? Brônquios no meio do líquido, que levam o ar. Mas alguns desses brônquios estão com líquido. O vermelho aqui é secreção, ó. Então, onde tem vermelho, tem secreção. E onde está aqui o azul, tem ar. O ar está represado entre as secreções. O que é secreção vai aparecer branco. Cadê o branco? Tem branco não? Tem branco não. Imagine que o vermelho é o branco. Então, o vermelho é o branco. Então, aqui é o branco da imagem, que é a secreção. Por quê? Porque tem densidade de líquido. Então, pode ser pus, né? Pode ser sangue, né? Pode ser gordura, mas está dentro dos brônquios, dentro dos alvéolos. E entre essa secreção, no meio da secreção, o que é que você vai ter? Você vai ter represamento de ar, então fica escuro. Então, esse escurinho a gente chama de broncograma aéreo. Anote. Então, o broncograma aéreo, ele é característico das imagens, tá? Das imagens de pneumonia, de inflamação das vias aéreas com acúmulo de secreção nessas vias aéreas. Então, a gente vai ter aqui broncogramas aéreos, ó. Então, por isso a imagem não é homogênea total. Ela parece um chumaço algodonoso se essa pneumonia ela for alveolar, né? Se for uma pneumonia alveolar, ela pegou aqui esse segmento lobar, no lobo médio, por isso que está no nível do coração, tá? Na ausculta você vai ouvir roncos, é como se o ar estivesse passando em meio a um monte de secreção. Tanto na inspiração quanto na expiração, tá certo? Você vai ouvir roncos, né? Não, crepitação é se o alvéolo estiver colabando, né? Você pode ouvir crepitações, mas geralmente essas crepitações vão se confundir com estertores. Os estertores mais finos, no caso mais grossos, porque vai ter muita secreção, a depender da espessura da secreção. Se essa secreção for mais ressequida, vai ser um som mais agudo, mais fino. Se essa secreção for mais bolhosa, vai ser um ronco mais... Entendeu? Dois. Bom, então é isso. Então aqui você tem pneumonia lobar. Deu para entender a característica da pneumonia? Então você tem que encontrar uma imagem lá, opacidade heterogênea com broncogramas aéreos, limitadas a algum segmento pulmonar ali. Aqui você vê que está bem no septo, que fez até o sinal da silhueta com o átrio
direito. Muito bem. E para terminar em grande estilo. Aqui. Olha o que nós temos. O que é que lhe chama a atenção nessa radiografia de tórax? O paciente chegou com queixa de falta de ar, tá certo? Dispneia, dor torácica. Essa dispneia já está há 2 dias, tosse seca, e tem aí a radiografia. Tem alguma coisa que lhe chame a atenção? Aqui tá uma bagunça. Mas bora ver aqui. Vamos direto ao ponto? Tem desvio de traqueia? Tem desvio de traqueia? Não, Vitória. Vitória, me ajuda, Vitória. Me ajuda, Vitória. Tem não, Vitória. Tá aqui a traqueia do homem aqui, da mulher, sei lá, do homem, não tem mama, não. A traqueia do cidadão aqui bem centralizada, bem ali, bonitinha, não tem não. Olha aqui, a imagem é tão boa que dá para você ver o brônquio principal aqui descendo, o brônquio esquerdo aqui. E aí você vê, né, os 2 pulmões, não tem sinal de descolamento de pleura, não tem sinal de derrame, paractasia, não tem nada. Mas o que é que a gente nota aqui de cara, que chama muita atenção? A inflamação. Olha a trama vascular como está muito... Isso aqui é um brônquiozão. Agora, olha essa trama vascular, não está muito infiltrado, né? Não está? É como se fosse uma inflamação, né? Nos 2 pulmões, bastante engurgitado. Olha que o corte transversal aqui, ó, né? Bem repleto, bem congesto, né? Bem congesto. Assim, não está tão congesto não, mas está cheio, né? Você vê que os vasos estão bem inflamados aqui, ó. Bem aparentes, tá certo? Bom, pessoal, geralmente as infecções pulmonares bacterianas, elas cursam com muita produção de secreção, tá certo? Como você viu na pneumonia bacteriana lá, no caso daquela condensação, né, a gente chama de condensação, eu acho que eu não usei esse termo, mas geralmente a gente usa uma condensação, a opacidade heterogênea. Nas outras pneumonias, que pegam mais a parte intersticial, que é a parte de vascularização do tórax, como uma pneumonia viral, tá certo? A gente vai ter... Oh, meu Deus. Eu quero tirar isso aqui. A gente vai ter imagens não muito características, né? A gente vai ter uma imagem de uma trama vascular mais cheia, devido a uma inflamação, um processo inflamatório desses vasos, e ela vai estar muito relacionada, geralmente, a infecções virais ou fúngicas, tá? E aí ela vai aparecer como um reticulado intersticial. O que é esse reticulado? Exatamente, né? Reticulado é como se fosse uma rede, tá certo? Ela não aparece aquela condensação, aparece uma reticulação, como se fosse uma rede, né? Porque são os vasos que ficam mais proeminentes aqui. Então você vai ter essa imagem, ó. Ó, aqui sim, ó, bem mais cheios, um reticulado, aparentemente parece, né, aquele aspecto algodonoso, mas na verdade é um reticulado. Eu vou até mostrar para vocês, se eu tiver aqui, uma... Retractasia. Deixa eu mostrar aqui uma imagem de um reticulado aqui para ver se você consegue entender melhor. Ele é bem diferente daquela pneumonia.
Olha só, você tá vendo? Nota que aqui parece que jogaram areia na imagem, não parece? Isso aqui é uma pneumonia intersticial, né? Que acomete a parte intersticial do pulmão, não é tanto o alvéolo, mas é a parte mais de a trama vascular, a trama de sustentação pulmonar, tá certo? Observe que ela é bem difusa, ó. Dá para você notar que é bem diferente daquele outro padrão. Aquele outro padrão era mais algodonoso, mais branco. Esse daqui é uma coisa mais dispersa, como se fosse areia, né? Uma areia que tivesse jogada assim na imagem. Deixa eu pegar outra aqui. É o padrão intersticial reticulado, ó. Parece um queijo, todo furadinho. Enquanto que esse daqui, ó, da pneumonia, ele é uma condensação. A gente chama de condensação. Por quê? Porque é mais denso, é mais condensado. E no meio você encontra pequenos broncogramas aéreos. Aqui você tem, não, aqui você tem mais aeração, ó, e você tem um processo mais inflamatório aqui local. Tá certo? Ó? Não é tão algodonoso. Você vê que é um reticulado. Tá certo? É um padrão reticulado intersticial. Então, a gente sabe que hoje em dia a COVID-19 ela causa uma inflamação ali do interstício pulmonar, né? Com isso, a imagem da radiografia de tórax ela não é muito objetiva para a gente definir a COVID. Ela pode ser ali vários outros tipos de infecção, né? O que é que geralmente hoje em dia se faz? Isso aqui é um paciente com COVID, tá certo? O que é que geralmente se faz para um paciente que tem COVID? O que é que você vai ver na radiografia? Opacidade de espaços aéreos multifocais, de modo similar a outras infecções virais. É muito abrangente, não dá para você dizer que o paciente que tem uma radiografia dessa aqui ele tá com o COVID, tá certo? Por quê? Porque a gente precisa ver se já tem uma pneumonia instalada lá e os achados da radiografia de tórax são tardios em comparação à tomografia computadorizada. Por quê? Porque quando sai na tomografia, ainda não dá para você perceber isso na radiografia. Muitas vezes, tá certo? Então, geralmente, quando o paciente vai com suspeita de COVID, ele não faz a radiografia de tórax de cara, não. Ele faz logo a tomografia. Se você quer saber se o paciente tem COVID ou não, ou suspeita de COVID, na radiografia de tórax não vai aparecer. Nos primeiros dias, você não tem esse padrão, assim, bem claro, tá certo? De uma pneumonia por COVID, não. Você tem um padrão ali, intersticial, de uma inflamação, de algo desse tipo, pode ser muita coisa, tá certo? E aí, o que, que eles fazem lá? Eles fazem a tomografia computadorizada. E aí, na tomografia computadorizada, o que, que a gente tem? A gente tem essa imagem escura, que é de menor densidade, e aqui você vê vasos, né? Ó, são vasos sanguíneos. Tá? Aqui você vê brônquio, ó, que é o brônquio, porque tem ar. Tudo isso aqui é interstício pulmonar saudável, né? Você vê até as fissuras aqui do pulmão, você consegue ver na tomografia. E você vai ter uma imagem de vidro fosco. O que é o vidro fosco? É um vidro fosco mesmo. É como se fosse essa imagem normal do pulmão e você colocasse um vidro, né, que borrasse essa imagem. O que é que você vai ter aqui? Você vai ter a manutenção do interstício, continuidade, você vai continuar vendo, você vê aqui vasos, você vê tudo normal. E aqui brônquio, né? Aqui um vaso, você vê aqui na região ó, do vidro fosco, você vê. Só que essa região aqui, ela foi uma atenuação. O que é isso, uma atenuação? Você sabe que a imagem preta, ela é de menor densidade. Essa região fez o quê? Aumentou a densidade. Então, ela atenuou os raios, tá certo? Aqui passou muito raio, aqui você percebe muito raio, tá? Por quê? Porque é menos denso, esse pulmonar. E aqui, que deveria ser igual a esse, não. Ela está mais densa, ó.
E você consegue ver aqui dentro da imagem os vasos sanguíneos tranquilamente. Então, isso aqui é o que a gente chama de vidro fosco. Fica mais esbranquiçado, mas mesmo ficando esbranquiçado, você consegue ver a trama vascular por dentro dessa imagem mais hiperdensa, tá certo? Ó, veja aqui, ó. Você tem aqui o pulmão normal, essa região deveria ter essa coloração, e ela está aqui meio acinzentada, tá certo? Mas mesmo assim, você consegue ver. Poxa, gente, cadê? Tem que segurar aqui, é. Peraí, que deu tilt. Mesmo assim, ó, você consegue ver aqui, ó, brônquio, tá certo? E vasos na região acinzentada. Então, quando você fala de vidro fosco em clia ou na radiografia de tórax, você vai ter uma atenuação da imagem. O que é isso, professor? Uma atenuação. Ela vai ficar mais densa, né? Vai ter a imagem de algo mais denso, tá certo? Ela vai ter a imagem de algo mais denso, só que você continua vendo as estruturas intersticiais. Então, olha para cá, preste atenção. Você não tem uma opacidade total. Na opacidade total, você perde as estruturas menos densas. Na opacidade total, você vê só o brancão. Por quê? Porque ali houve uma grande atenuação do raio. O que é a atenuação do raio? Quando o raio penetra, ele atravessa. Onde tem menos densidade, ele atravessa mais. Onde tem mais densidade, aqui, ó, aqui é a quantidade de raios. Aqui é a quantidade de raios. Aqui é o tecido. Então ele vai atravessar, ó. Tá vendo que atravessou a quantidade de raios que ficou retida? Só um. Aqui atravessou bastante. Atenuou pouco. Mas aqui embaixo vai passar a quantidade de raios. Olha o que é que passa de raio. Então houve uma grande atenuação aqui embaixo. Por quê? Porque é mais denso. A imagem lá vai queimar pouco. A imagem lá do filme vai queimar pouco, então vai ficar branco. Então, quanto mais houver atenuação da quantidade de raios, da potência do raio, mais branca vai ficar a imagem. Então, a gente fala que existe uma área atenuada, tá certo? Essa área atenuada, se você olhar aqui na imagem, é a área mais branca. Aqui deveria ser com pouca atenuação, e aqui você tem uma área de grande atenuação. Aqui houve uma atenuação dos raios. Ou seja, aqui passou muito raio, aqui passou pouco raio. Você está entendendo isso? Então, essas partes mais brancas é a trama vascular? Sim. Isso aqui é vaso na tomografia. Pode ser vaso ou pode ser fibrose, como aqui, ó. Aqui já é fibrose. Aqui esse tecido pulmonar já morreu. Tem a fibrose. E aqui tem um pouco ainda de que resta de pulmão, tecido pulmonar. Mas já está fazendo alguma fibrose. É cinza assim, não está tão fibrótico. Quanto mais fibrótico o tecido, mais branco ele é, porque o tecido fibrótico não permite atravessar o raio. Ele atenua demais o raio. Então, ele segura demais a quantidade de raios. Tá certo? Aqui nesse pulmão aqui embaixo, ó, você vê que tem uma atenuação aqui, que bem penetrado, aqui tem pouca penetração, e você tem fibrose. Em volta aqui do brônquio, ó, tem fibrose, ó. Em volta desse brônquiozinho tem fibrose, tecido fibrótico já. Ó. Brônquio e tecido fibrótico, né? Aqui tem demais, né? Aqui já houve uma lesão grande aqui. O tecido aqui já morreu. Isso aqui é fibrose, isso aqui são os restos bronquiolares. Né? Aqui são vasos. Mas aqui, ó, por exemplo, aqui é um brônquio e aqui em volta dele tem uma fibrose, ó. Esse é o tecido branco. Isso aqui não é vaso em volta do brônquio. Englobando o brônquio. Aqui é um pouco de ar no brônquio e aqui é fibrose em volta desse brônquio. Aí você tem aqui vasos, né? Aqui vasos que são mais cinzentados, mas aqui você tem lesões. Lesões, ó, aqui você tem um vaso, aqui você tem um brônquio, né? E aqui em volta dele você já vê que tem uma atenuação já, né? Aqui outra região de atenuação brônquica, né?
pulmonar, aliás, aqui você já vê um brônquio em volta dele também, um tecido já desvitalizado, muito branco, não é para ser assim, tá certo? Aqui você vê tecido pulmonar preservado, mas aqui você tem uma lesão bem importante nessa região brônquica. Uau!